eu vou falar de um rei chamado Assuero e de uma rainha chamada Ester. No livro de Ester, capítulo 1, versículo 1, começa a história. Porque nessa história, eu vou falar de 7 personagens, 7 pessoas que têm uma tipologia do reino. E começa assim a história. Era uma vez, brincadeira, não era uma vez. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sob 126 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Suzã, no 3º ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e servos, no qual se representou a escola da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então, mostrou as riquezas da glória do seu reino, e esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, por 180 dias. Então o rei Assuero resolveu, no 3º ano do seu reinado, dar uma grande festa. E províncias, amados, é como se fossem estados. Fosse um país e tivessem vários estados, e cada estado seu governador. E chamou então todos os príncipes das províncias e os seus servos. E durante 180 dias foi festejado. Pensa, 6 meses. Os servos dos príncipes sem trabalhar, só festejando. Que delícia, hein? Já pensou você poder ficar 6 meses só fazendo festa? Glória a Deus, né? Então, aquele povo teve o privilégio de, durante 6 meses, festejar. Festejar com o príncipe, com os seus príncipes e o rei Assuero. E era tão rico e tão abastado o rei, que ele começou a mostrar a riqueza da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por todos aqueles meses. Passado esses dias, dos 180 dias, o rei deu um banquete a todo o povo, porque o povo dele ainda não tinha festejado. Mas eles foram festejar por 7 dias. E nesses 7 dias o povo esteve no pátio do jardim do Palácio Real. O pobre, o trabalhador, o escravo, o servo, todos eles participaram. E haviam tantas coisas naquele pátio. Eram tecidos finos. Era ouro, era prata. Então, o rei festejava ainda por mais 7 dias. E a sua rainha, a sua esposa, Vasti, também deu um banquete para as mulheres. E ela usou a casa real do rei Assuero, lá no versículo 9. Mas no 7º dia, no último dia, o dia que tinha para ser festejado, para que aquela glória se resplandecesse, para que todos entendessem quem era verdadeiramente o rei Assuero. Então o rei disse para os seus eunucos: vai,
a Vasti, a minha rainha, e faze apresentar diante de mim, porque eu quero também apresentar a todos que a rainha é muito bela, é muito formosa, porque a família é muito importante. Porque a família é extremamente importante. Então, os eunucos, aqueles que trabalhavam para o rei, chegaram a ela e disseram: olha, o rei quer que você compareça diante dele com a coroa real, pois ele quer apresentar aos povos e aos príncipes a sua formosura. Mas aquele dia que era para ser o último dia, que era para ser o dia da glória de Assuero, Vasti então se negou a apresentar diante do rei. Vasti, como nós temos nos negado a apresentar diante do rei. E aqui, Assuero, que é o nosso primeiro personagem, ele tem a tipologia de Jesus. Jesus, o soberano, o poderoso, dono de todas as coisas. Assuero, aquele que comandava. Assuero, o rei. Vasti então, em desobediência ao rei, como nós também muitas vezes estamos desobedientes ao nosso rei Jesus. Não nos apresentamos a ele, e quando nos apresentamos com mãos sujas, com coração impuro. Nos apresentamos de qualquer forma, de qualquer jeito, a qualquer instante, achando que ele é quem nos deve servir. Nós somos servos. Nós somos os servos. E Vasti, que é a nossa segunda personagem, representa a atitude errada da igreja. E a igreja é você e eu. Quantas vezes nós falamos que vamos orar e não oramos? Quantas vezes nós falamos que vamos ajudar e não ajudamos? Quantas vezes nós falamos que vamos adorar e, na verdade, nós estamos simplesmente com os nossos olhos fechados para que o outro ache que nós estamos adorando? Quantas das vezes nós nos prostramos, mas, na verdade, o nosso coração não se prostra? Assim como Vasti disse, eu não vou. Nós também falamos para o Senhor Jesus, eu não vou fazer. Eu não quero fazer. Quando eu quiser, eu vou. E assim, o rei ficou muito irado. E ele foi e consultou a sábios e disse, e lá, ele tinha sete eunucos. E também tinha 7 príncipes, que eram conselheiros. E o 7 na Bíblia significa perfeição. Perfeito. Então, o rei chamou o seu conselho, os 7 príncipes, e disse a eles, o que farei a respeito de Vasti? Às vezes nós precisamos de alguém para nos aconselhar. Nós precisamos de alguém para nos dar uma palavra, porque nós estamos com o nosso coração tão entristecido, tão enfurecido, tão amargo, que nós não conseguimos ver o que devemos fazer. E às vezes nós fazemos errado, porque nós não entendemos que nós precisamos do nosso próximo, que nós precisamos daquele que está andando conosco. Então, os príncipes falaram assim para ele,
olha, você vai ter que dar um basta em Vasti. Porque se as mulheres, se as nossas esposas, as esposas dos príncipes, as esposas dos servos, ficarem sabendo o que Vasti fez, elas vão começar também a desobedecer. Retira da tua presença. Sabe, amados, muitas pessoas não têm vindo à casa do Senhor, não têm se prostrado, porque nós desobedecemos e somos o testemunho vivo. E o nosso testemunho tem afastado as pessoas. O nosso testemunho, a nossa fala, a nossa atitude tem feito com que muitos desistam da sua fé. E Vasti, então, aqueles príncipes falaram, olha, se ela der testemunho aí, nós vamos ter um problema no reino de Assuero. 126 ou 127? 120, ali está escrito 127, 126, mas a minha aqui são 127 províncias. Na minha versão aqui. Pensa, 127 estados e as mulheres se rebelando. Então, decretou-se que Vasti, por causa da sua ofensa e da sua desobediência ao rei, fosse separada e nunca mais se achasse na presença do rei. E também foi decretado, lá no versículo 19, e o rei deu o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Às vezes a gente acha que tudo vai parar se eu parar. Não, se eu não fizer, ninguém mais vai fazer. Faz. Faz porque o projeto de Deus não para por minha causa nem por sua causa. As coisas do Senhor, elas são diferenciadas e o reino, a obra não para. Se você desiste do seu ministério, se você desiste dos planos que Deus colocou na sua vida, o plano de Deus não para porque você parou. O plano do Senhor é maior do que o seu plano. Ele é o Deus soberano. Ele é o Senhor, Rei dos reis. Ele é o Rei. Então, enviou cartas a todas as províncias do rei, para que as pessoas soubessem quem era Vasti, o que ela tinha feito. E foi decretado que ela nunca mais se apresentasse na presença do rei. Então, passado todas essas coisas e a ira do rei tivesse sido apaziguada, passado todo esse turbilhão de coisas, então foi sugerido que moças formosas, virgens, de boa aparência, se apresentassem e fossem escolhidas e separadas, para que o rei então escolhesse a sua nova rainha. A coroa de Vasti foi tirada. O ministério dela foi tirada pelo rei, porque ela não quis. Às vezes, você diz, tiraram de mim. Não tiraram, não. Foi você que entregou, foi você que desobedeceu. Foi eu que não entendi, foi eu que não quis. Então o rei Assuero disse, tragam-se moças para o rei.
E entra, então, um terceiro personagem, que é Hegai ou Hegai. Hegai era um eunuco, guarda das mulheres, e que era a pessoa que era como se fosse um olheiro. Ele olhava e separava. E também era o que cuidava, era o que ajudava. E Hegai disse que ele olhava e dizia: essa serve, essa não serve. A moça que cai no agrado do rei, lá no capítulo 2, versículo 4, diz assim: a moça que cai no agrado do rei, essa reine no lugar de Vasti. E o rei concordou e assim o fez. Na cidade de Suzã, na cidadela, onde tinha o castelo, o palácio, a casa real, existia um homem chamado Mordecai. Eu quero voltar um pouquinho. Hegai, ou Hegai, o guarda das mulheres, o que guardava, o que separava. Ele representa aqui o Espírito Santo de Deus. Ele que prepara a igreja para que ela possa ser aceita por Jesus. É o Espírito Santo de Deus que vem e nos convence da justiça, do juízo e do pecado. É o Espírito Santo de Deus que vem e nos molda. É o Espírito Santo de Deus que vem e nos transforma. Então Hegai tinha o nosso quarto. Assuero, Vasti, Hegai. Terceiro, né? Personagem que representa e tem uma tipologia do Espírito Santo de Deus. Ele era o guarda. O Espírito Santo, ele é o seu guarda. É aquele que te protege. É aquele que sinaliza para você: olha, isso pode, isso não pode. Faz desse jeito, não faça. Não vai. Não coloque os seus pés aí. Opa, vai, marcha, anda mais rápido um pouquinho. Levanta as suas mãos, adore. Esse é o Espírito Santo de Deus. Então, na cidadela de Suzã, havia um homem chamado Mordecai, que é o nosso quarto personagem. E Mordecai, então, ele foi transportado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele era tio de uma moça chamada Hadassa. Hadassa, era uma menina órfã, tinha perdido seus pais no exílio. Então Mordecai, por ser parente e ter compadecido daquela moça, adotou ela, criou ela, ensinou. Mordecai, então, veio e disse: olha, eu vou cuidar de você. E quando então foi estabelecido que as moças se comparecessem, Mordecai disse: nossa, Hadassa é muito formosa, é virgem, ela tem uma boa aparência. Então, Hadassa, que é Esther, já não chamava mais Hadassa, mas Esther, foi levada por Hegai, e lá ela chegou diante dele, foi levada, e ele gostou dela.
Não só pela sua formosura, mas eu creio que pela sua delicadeza, pela sua sinceridade. Então, Hegai apressou-se em dar-lhe os ungüentos e devidos alimentos, como também as outras jovens, né, que iam comparecer diante do rei. E passou ela para os aposentos da casa das mulheres, para os melhores aposentos. Quando o Espírito Santo de Deus se apossa de nós, quando nós deixamos o Espírito Santo tomar conta de nós, Ele nos dá e nos leva por caminhos maravilhosos. É Ele quem nos supre em todas as nossas necessidades. É o Espírito Santo de Deus quem faz isso. Então, Esther não havia declarado o seu povo, nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe instruiu nisso. Mordecai, ele era o que falava. Era aquele que dizia, olha, você faz assim. Dava todas as instruções. E então, Mordecai passeava no átrio do pátio, né, da casa das mulheres, para saber como é que estava Esther. Será que ela está bem? Será o que está acontecendo com ela? E ficava de olho para ter notícias de Esther. E chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, então, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias do seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiaria e com perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Quando eu ministrava, esses dias atrás, como eu falei para vocês, sobre Esther, sobre a rainha Esther, eu fui estudar sobre o óleo de mirra. E o óleo de mirra significa entrar em guerra. É guerrear. E durante 6 meses, então, ela era tratada com óleo de mirra. Às vezes você está em guerra durante um dia, durante 2 dias, e você quer desistir. Às vezes você está em luta, você quer abrir mão, mas o Senhor te diz, não desista. Não desista, porque existe o Espírito Santo de Deus que é contigo. Não desista, porque eu sou maior na sua vida do que a luta é. Então, nós vemos aqui que durante 6 meses, aquela moça teve que lutar. Ela teve que esperar. E os outros 6, com especiarias, perfumes e ungüentos. Amados, especiarias aqui, uma das principais especiarias daquela região era a pimenta. Você ser tratada com pimenta, você apimentar a sua vida, você ter que suportar. Também foi feito com perfumes, ela estava se embelezando com perfumes, porque existe em nós o bom perfume de Cristo. E ungüentos. Ungüentos, sabe o que é? São pomadas. São emplastos. O pessoal fazia muito. Fazia com fubá. E colocava num pano para tirar aquela infecção, para tirar a dor. Né? Dava uma batida, então. O Senhor é o nosso ungüento. Você aguenta a pancada, sim. Você aguenta a luta.
você aguenta. E aqui fala 12 meses. 12 meses. E eu quero falar um pouquinho sobre o número 12 na Bíblia, na palavra do Senhor. Ele tem uma representatividade muito especial. Porque 12 na Bíblia fala de perfeição permanente. Sabe por quê? Porque fala do 5, que é da criação, e do 7, que é o nosso Deus perfeito. Então o 12 fala dessa perfeição permanente. Também na Bíblia fala das 12 pedras do peitoral do sacerdote, lá em Êxodo 28. Fala também dos 12 discípulos, das 12 pedras no altar que foi levantado lá em 1 Reis 18. Fala das 12 tribos, dos 12 pães na mesa da proposição. Fala das 12 fontes de água que Elim tinha. Fala dos 12 meses do ano. Aos 12 anos, Jesus foi pregar, foi a Jerusalém. Jesus escolheu 12 apóstolos para se assentar em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Está escrito em Mateus 19, 28. Curou uma mulher com fluxo de sangue de 12 anos. Ressuscitou a filha de Jairo, que tinha 12 anos. Multiplicou pães e peixes para uma multidão de mais de 5.000 homens. E ainda assim, sobrou 12 cestos cheios. O número 12 é usado para o reino eterno, pois representa a perfeição eterna, permanente, o que vai durar. E o que vai durar somos nós e o nosso Criador. Somos nós que fomos criados pelo eterno. Porque nós também somos eternos. Eternos para morar com o Senhor ou eternos para termos uma separação dele, eterna também? Você quer ser eterno junto com o Pai? Você quer participar eternamente de um reino celestial? Então, Esther foi chamada. E ela foi, então, apresentada ao rei. E no versículo 17 do capítulo 2 diz assim: o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres. E ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. E o rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Uma menina que estava órfã, que era pobre. Uma mulher, uma moça, que se guardou para o rei. Uma moça que se dedicou durante um ano inteiro para saber se iria ser aprovada ou desaprovada. Você espera quanto tempo? Você espera quanto tempo? Quanto tempo eu espero? Nós somos imediatistas, nós não queremos esperar. Nós não queremos esperar que o rei fale, este é o tempo. Nós não queremos esperar. Então, ela foi escolhida e foi colocada na sua cabeça a coroa real. E Mordecai, o seu tio, estava sentado à porta e descobriu uma conspiração contra o rei. E contou para Esther contar ao rei, porque estavam conspirando para que matassem o rei. Então o rei chamou aqueles 2 homens, chamou outros para investigar aqueles 2 homens. E investigando, viram que era verdade a conspiração.
Então aqueles 2 homens foram mortos. E Mordecai foi lembrado pelo rei. Nada do que a gente faz que é bom fica em oculto. Um dia é lembrado. Um dia o Senhor vai te honrar. Às vezes você faz algo bom agora e você quer receber agora. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele conhecendo a nossa carne, não nos dá de imediato. Porque senão o nosso orgulho, o nosso egoísmo sobressai. E nós precisamos entender que tudo tem o seu tempo determinado. E a propósito, debaixo do sol, diz a palavra. Então, Mordecai, sendo exaltado, e o rei gostando dele, sempre quando nós fazemos algo bom, ou sempre quando nós servimos com excelência, sempre tem um invejoso. Sempre tem o linguarudo, o fofoqueiro, o mentiroso. E aí, aparece na vida de Mordecai e de Esther um homem chamado Amã. E esse Amã fica com tanta inveja. E às vezes nós sentimos inveja. Nós sentimos inveja daquilo que o outro compra, daquilo que o outro faz. Nós sentimos inveja da família, do ministério, do carro, do cabelo. Nós sentimos inveja. Mas Amã, ele decretou algo, porque ele era servo, um dos principais servos do rei Assuero. E ele tinha poder dentro do reino do rei Assuero. Então ele decretou que quando ele passasse, todos deveriam se curvar. E Mordecai, então, servindo ao Deus vivo, não se dobrava diante dele. Imagine naquela época. Então, os fofoqueiros da época fizeram com que Amã soubesse disso, para que ele prestasse atenção e viesse sobre a vida de Mordecai. E além disso, falaram para Amã, olha, e ele ainda é judeu. Ele serve a Deus. Quando você começa a servir a Jesus, as pessoas começam a apontar para você, começam a ver os seus defeitos para proclamar entre a família, entre a faculdade, entre o trabalho. Quando você começa a servir, quando você realmente serve a Jesus, os invejosos de plantão começam, não falam para você não, fala para o outro. Ixi, você viu? Está querendo aparecer. É. Foi até falar de oferta hoje. Você viu? O Weber foi lá falar de oferta. É assim que as pessoas fazem. É assim que fizeram com Mordecai na frente de Amã. Então, Amã já ficou esperto, né? E aí ele falou assim, olha, quer saber? Eu não vou matar só Amã, não. Eu vou matar Amã e todo o povo judeu. Não vai ficar nenhum, nessas 127 províncias, nenhum judeu vai ficar. Então, ele chega ao rei e diz para ele que existem
lá no capítulo 3, versículo 8, diz assim: Então disse Amã ao rei Assuero: Existe espalhado, dispersos entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata, para que entrem nos seus tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu a Amã, filho de Amedata, Agadita, adversário dos judeus. Nós temos um adversário. E se tem carne e sangue, não é adversário. Porque aqui Amã representa o reino de Satanás, com intentos malignos para destruir e tentar frustrar os propósitos de Deus. Ele vem sobre a sua vida com acusação e mentira, com inveja, com fofoca, para destruir o projeto de Deus. Porque Amã não queria matar somente Mordecai, mas todo o povo. Amados, Deus não quer destruir aqueles que estão só neste lugar, aqueles que sobem aqui ou que se assentam aí. Ele quer destruir também quem está por trás de você. Ele quer destruir, sabe quem? A sua família. Ele quer destruir o seu ministério, o seu chamado. E Amã, então, diz isso, pega o anel e faz um decreto. E manda todas as províncias que destruíssem e matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia. Então, e também para saquear todos os bens. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele não só vai matar os seus sonhos, os sonhos de Deus em você, como ele também vai roubar os seus projetos. Ele vai destruir, se você permitir. Nós temos visto muitas pessoas que retrocedem porque abriram uma brecha para que Satanás entrasse e fizesse a arruaça. Quando, no capítulo 4, diz assim, que quando Mordecai soube disso, ele rasgou as suas vestes e se cobriu com um pano de saco e de cinza, porque ninguém podia aparecer vestido de saco na presença do rei. Você não pode aparecer de qualquer forma. Não estou falando deste vestuário, mas é deste vestuário, é do seu coração, é de entendimento. Você tem que estar com o seu coração aberto para falar ao Senhor, para se manifestar a Ele. Você tem que entender que o que vale é o que está dentro, não o que está fora. O que está fora é apenas a forma de você se manifestar aquilo que está dentro. Você tem que aprender a adorar, você tem que aprender a exaltar, a buscar o nosso Deus. Nós temos que aprender realmente. Quando Eduardo falou que você está levantando a mão só porque eu estou pedindo para você levantar a mão. Amados, eu levanto a minha mão na minha casa, na rua, dentro do carro. Mas eu preciso aprender a fazer isso muito mais. Eu preciso aprender a adorar a esse Deus, Criador dos céus e da terra. O único que é perfeito. Que se permitiu morar dentro de um ser tão imperfeito. Então Mordecai ficou tão triste. E Mordecai
Então, foi falar com Esther. E ele disse, lá no capítulo 4, versículo 14. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. A quem sabe se para conjuntura como esta é que foste levantada a rainha? Será que foi por isso, Esther, que você foi levantada como rainha? Será que é por isso, meu amado, que eu e você fomos levantados como cristãos nessa terra, nessa cidade, nesse bairro? Para que houvesse salvação de muitos? Será que nós fomos feitos para a salvação de muitos? O que é que eu tenho feito para que outros vejam Cristo nesta terra? Então, a rainha Esther, com autoridade, a mesma autoridade que você e eu temos em Jesus, se levantou e disse: diga ao povo que jejue 3 dias, que nem os animais comam e nem bebam, assim como todo o povo judeu. E eu e minhas servas também faremos o jejum de 3 dias. Há uns 2 meses atrás, mais ou menos, eu vendo tantas dificuldades que, dentro da rede, dentro das redes, dificuldades que a gente pensava, meu Deus, como vamos resolver isso? Quando a sua mão não é suficiente para acudir, quando o desejo da sua alma não é suficiente para acudir. Quando eu dizia, Pai, as minhas forças já se foram, eu não consigo. Eu quero tanto ajudar, mas eu não consigo. Eu não consigo, Pai. Que tal o Senhor levantar outra pessoa no meu lugar? Alguém forte e corajoso. E aí veio a palavra sobre mim, dizendo: ser forte e corajosa, Josiane. Como sempre foi essa palavra sobre a minha vida. Ser forte e corajosa. E eu não entendia quando eu era criança. E que eu não conhecia Cristo. Mas eu fugia para comer as hóstias da igreja. Eu comia escondida as hóstias. Já contei isso para vocês. E na hora de servir as hóstias lá, não tinha hóstia para servir para o povo. Porque eu comia tudo. E aprendi a comer hóstia com sal e limão. Aí que ficou bom. Aí não tinha para ninguém. E eu sabia onde que eles colocavam as hóstias, né? No sábado, à tarde, para a missa de manhã, eles levavam e colocavam as hóstias sempre no mesmo lugar. E ainda assim, sumindo, eles continuavam colocando lá. Mas nem minha mãe, nem ninguém sabia que a devoradora de hóstias era eu. Até que me pegaram. Pensa a surra. Então, eu apanhava todo dia. Agora imagina o que eu não fazia todo dia, hein? Então, todo sábado, eu comia as hóstias. E então, quando nesses dias eu me sentia tão impotente, eu falei: o que fazer, Senhor? Então o Senhor falou comigo: levanta um jejum de 3 dias. E eu nem me lembrava desse jejum de Esther. Então, só que lá ficaram 3 dias sem comer e beber nada. Eu bebia água e comi pão.
E eu entendi porque o Senhor queria que eu jejuasse. Era pela minha vida. Era para que eu pudesse entender e ver as coisas que Deus queria fazer através de mim. Então, durante 3 dias, 3 noites, eles jejuaram. E no 3º dia, então Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte à residência do rei. E o rei estava sentado no seu trono, no capítulo 5. No seu trono real, fronteiro à porta da residência. E quando o rei viu a rainha parada no pátio, eu acho que ele ficou maravilhado. E ele apontou o cetro para ela. E ela tocou na ponta do cetro. Porque só podia se apresentar diante do rei, só podia falar com o rei se ele mostrasse o cetro. Então a pessoa se aproximava. Então o rei disse: o que você quer? Qual é a sua petição? Pode me pedir. Te darei metade deste reino, se você quiser. Então Esther disse: não quero metade do seu reino. Se bem te parecer, traga Amã. E venha o Senhor também ao banquete que eu preparei ao rei. Então, o rei disse: claro, linda desse jeito. Como que eu me nego a não comparecer diante de um banquete que você está me promovendo? E levarei comigo Amã, porque Amã é meu braço direito. E Amã, então, foi com ele. Só que, nesse período, o rei Assuero lembrou, porque o Espírito Santo de Deus nos traz à memória aquilo que nós precisamos lembrar. Então, o rei Assuero lembrou de Mordecai, que Mordecai tinha salvado a vida dele. Lembra que tinham 2 pessoas que estavam fazendo um complô para matar o rei? E Mordecai falou para Esther, Esther contou para o rei investigou e mandou matar aqueles que queriam matá-lo. E o rei Assuero lembrou disso. E disse: nossa, eu esqueci de honrar Mordecai naqueles dias. Mas tudo está a seu tempo. Deus vai honrar você também no seu devido tempo. Deus vai te levantar no devido tempo. Deus não se esqueceu de você. Ele só está esperando o tempo certo para honrar a sua vida, para honrar o seu ministério, para honrar a sua família, para trazer salvação à sua casa. Porque é assim que Deus faz, tudo no seu devido tempo. Tudo perfeito como Ele é. Deus é perfeito. Então, o rei mandou preparar as honrarias para Mordecai. Mas Amã ficou furioso. Amã não queria. Amã abominava e queria matar Mordecai. Mas como já tinha o decreto, que eles estavam já arrumando tudo, então o rei mandou Amã preparar todas as honrarias para Mordecai. E nesse período, então, Esther
muito sábia, vai denunciar a Amã. Amã foi beber com a rainha. E no segundo dia, lá no capítulo 7, durante o banquete do vinho, disse o rei a Ester: você me chamou aqui, mas o que é mesmo que você quer? Deus não esquece de você. Ele sabe que você tem necessidades. Então, e ele sempre te pergunta: o que é que você precisa? E perguntou a Ester. Então, ele ainda disse novamente: olha, eu vou cumprir a minha palavra. Se você me pedir metade do meu reino, eu te darei. Se fosse outra pessoa, hein, já tinha pego a metade do reino lá na primeira vez que ele falou. Não tinha esperado 2 dias, não. Então, ela disse: o meu desejo é que desse-me por minha petição a minha vida, no versículo 3 do capítulo 7. E pelo meu desejo, a vida do meu povo. Porque fomos vendidos, no versículo 4, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem, aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer isso? Respondeu Ester: o adversário e inimigo é este mau Amã. No momento certo ela acusou Amã. Ela falou de Amã. E Amã ficou então perturbado e queria pedir clemência. Mas Amã tinha projetado matar Mordecai numa forca. E tinha colocado lá, com o conselho de sua esposa, ele levantou uma forca. Então o rei disse assim: matem Amã. Enforque-o naquela forca que ele mesmo preparou. Satanás preparou a sua derrota e a minha derrota, mas está preparado para ele o lago do inferno, o lago de enxofre. Está preparado para ele, para todos aqueles que andam com ele, todos os seus demônios, todos aqueles que abominam o nome de Jesus, todos aqueles que não querem, que o Senhor resplandeça a sua glória nessa terra. Então, o rei falou assim: olha, minha rainha, eu não tenho como voltar atrás na minha palavra, porque a palavra do nosso Deus é uma só e ele não volta atrás. Por isso que quando ele promete na palavra, e quando ele tem mais de 8.000 promessas, ele não volta atrás nas suas promessas, porque foi ele quem prometeu a você, e se ele prometeu, ele vai cumprir. Ele não volta atrás. E o rei aqui disse: eu não posso voltar atrás, porque eu peguei o meu anel, dei para Amã, e ele fez um decreto em meu nome. Mas diga ao povo que lute. Eu não posso voltar atrás, mas vocês podem lutar. Eu não posso voltar atrás, mas vocês podem invadir o reino. Vocês podem invadir as províncias. Vocês podem levantar os judeus e lutar com tudo aquilo que vocês têm. E vão ter, é como se tivesse a bênção do rei Assuero. Porque Mordecai aqui representa os ministérios da igreja. A figura dos profetas, dos apóstolos. Instruindo, dando direção. E Mordecai levanta então e vai ao povo e diz: lutem, trabalhem, esforcem-te, para que tudo se cumpra, para que o propósito de Deus se cumpra nessa terra. Existem os ministérios, e você foi chamado, você tem um chamado. Eu não sei fazer nada. Não sabe? Vou te ensinar a fazer uma coisa agora. Você vai ali, pega um copo com água
e sirva quem está do seu lado. Isso é servir na igreja do Senhor. É você pegar uma criança no colo para uma mãe que está o dia todo sozinha cuidando dessa criança. E vem para a igreja. E às vezes não tem como participar. São coisas tão simples e tão pequenas que você pode fazer. Porque o Senhor não está falando para você, para todo mundo pregar, para todo mundo evangelizar, para todo mundo limpar chão, para todo mundo tocar, cantar, pular. Não! Cada um tem o seu próprio chamado. Uns para apóstolos, outros para mestre. Cada um tem o seu próprio chamado. Então o povo foi instruído a lutar. Estendeu o rei para Ester o cetro de ouro. E ela se levantou e pôs-se de pé diante do rei e disse: se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrado, escreva-se que revogue os decretos. Foi quando ele disse: não tem como revogar, mas tem como você lutar. Então, Mordecai chamou, instruiu o povo, e assim houve a luta pela vida. Mordecai saiu da presença do rei com vestes real. Gente, não fui eu que escrevi isso. Não fui eu não instruí ninguém para escrever isso, mas Mordecai, olha só, saiu da presença do rei com veste real azul celeste e branco. Gente, não fui eu, estava aqui. Até eu circulei porque eu gostei desse negócio. Não sei porquê. Como também com a grande coroa de ouro e de manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Houve também dias de banquete e de alegria. E também o nome de Mordecai foi ressaltado entre os povos. Ester representa a igreja. A noiva que foi preparada para o noivo. Assuero, o rei, representa Jesus. Vasti, a atitude errada da igreja. Amã, o reino de Satanás. Mordecai, os ministérios. Regai, o Espírito Santo de Deus. Mas tem um sétimo personagem e último, que sou eu, que conto a história. Sou eu que ouço a história. Eu represento quem? Eu represento o quê? Quando que eu represento? Eu represento o reino, lugar de habitação, lugar de festa, lugar de luta, lugar de conquista. Naquele reino teve que ter luta para ter vida. Uma mulher teve que se levantar e dizer: eu não quero bens materiais, porque ela poderia ter metade de um reino, mas eu quero vida, eu quero vidas. Eu desejo que as pessoas e o povo tenham vida em abundância, tenha alegria em abundância. Eu e você, nós representamos o reino de Deus nessa terra. Quando eu leio a história e eu faço ser compreendida, sou eu que determino
Quando eu leio, quando eu entendo, quando você lê, quando você entende, você determina a respeito de novas histórias. Histórias que podem transformar vidas. Esther, a igreja, Esther, você e eu, precisamos mudar a história, contando as histórias que Deus deixou na palavra dele. São as histórias que estão escritas aqui, que muda a vida do outro. Não é a sua própria história. Não é a sua vida, aquilo que você conta através daquilo que você viveu. Não. O que muda é a palavra de Deus. É a palavra que transforma o outro, que muda o outro. Permite que faça um outro curso. É através da palavra. É através da palavra. Já estou finalizando, amados. Eu quero que você... Pode colocar para mim Lucas 17, 20 e 21. Para a gente finalizar. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior ou visível. Nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Você representa o reino, ele está dentro, não é nessa casca, é dentro. É dentro. Nós representamos, nós somos o reino, porque o reino de Deus está em nós.